Olá pessoal, professor Rafael de matemática e agora eu vou fazer a aula 2, tá? De números complexos. O que a gente vai ver nessa aula 2? Eu quero fazer essa aula só com exemplos um pouco mais avançados da teoria que a gente viu na aula 1. Então só para lembrar, a gente viu teoria inicial de números complexos, tá? Viu como que é a carinha dele, z igual a mais bi. Viu o que é um número real e o que é um número imaginário puro. E a gente viu também a parte de potência. Então eu vou fazer exercícios, tá? Exemplos, que vai cair justamente essa ideia inicial da primeira aula, tá bom? Eu vou começar com o exemplo 1, eu vou escrever assim para vocês, olha só. Exemplo 1. Vamos criar um exemplo bacana? Eu vou escrever assim para vocês, olha. Dado z igual. E aí eu vou colocar duas expressõezinhas. X ao quadrado menos 5x mais 6, uma pequena expressão, mais 1 mais xi. Então, repare que eu tenho a parte real e uma parte imaginária, tá? Então, ó, dado isso daqui, eu quero saber o seguinte, vou colocar uma vírgula, qual é o valor de x, tá? Qual é o valor de x para que esse número, para que z não seja real, tá? Então, qual é o valor de x para que esse número não seja real? Bom, vamos lembrar, para ele não ser real, o que tem que acontecer? Ele tem que ser imaginário puro. Aí você vai lembrar comigo o seguinte, para ser imaginário puro, o que tem que acontecer? O a tem que ser igual a zero e o b tem que ser diferente de zero. Essa é a teoria para poder ser imaginário puro. Não ser real, então, implica em ser imaginário puro. Simplesinho. Vamos fazer aqui do lado. Olha só. Vou pegar a primeira equaçãozinha, que você tem aí anotadinho já no seu caderno, e ela então diz x ao quadrado menos 5x mais 6. Vou resolver ela. Então, para resolver, eu vou igualar ela a zero, tá? Você pode fazer por Bhaskara, pode fazer por soma e produto, tá? Você pode ter o seu jeito de resolver. Eu vou praticar soma e produto com vocês, tá bom? Como que vai ser soma e produto? Toda vez, então, que o A aqui é igual a 1, tá? A soma é o B com o sinal invertido. Aqui é menos 5, a soma, então, vai ser 5. Eu tenho que pensar em dois números que somados resultam em 5. E o produto vai ser o valor de C, que é 6. Vamos pensar comigo, quais dois números somados dá 5? Bom, 0 e 5 dá 5. 1 mais 4 dá 5. 2 mais 3 também dá 5. Só que o produto tem que dar 6. Bom, 0 vezes 5 não dá 6, dá 0. 1 vezes 4 não dá 6, dá 4. E 2 vezes 3 dá 6. Isso significa que a minha resposta vai ser x' igual a 2, x duas linhas igual a 3, ok? Então eu cheguei no 2 e no 3. Beleza. Um pouquinho de matemática básica para vocês, tá bom? Então, o 2 e o 3 vão fazer que essa equaçãozinha resulte em 0. Que é justamente o que eu queria. Eu queria que o A fosse 0, então 2 e 3 vão fazer que a equação dê 0, tá? Vou para a segunda parte do exercício. Eu disse que 1 mais x, que era o cara que estava acompanhando o i, tinha que ser diferente de 0. Que o b tem que ser diferente de 0. Então eu vou fazer isso. Isso tem que ser diferente de 0. Eu vou ter então que x tem que ser diferente de menos 1. Agora acompanha comigo. Eu cheguei lá. Que x é diferente de menos 1. E aqui eu falei que o x é igual a 2 e o x é igual a 3. E detalhe, o 2 e 3 é diferente de menos 1. Isso significa que qualquer um dos dois valores vão me dar um número que não é real, tá? Que é um número imaginário, beleza? Um número imaginário puro, tá? Vamos fazer o teste, olha só. X igual a 2.
Se eu colocar o x igual a 2, eu vou ter o seguinte, olha só, z igual 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. Tudo isso mais 1 mais 2, i. Eu vou ter então que z é igual, aqui vai dar 4, menos 10, mais 6. Tudo isso mais 3i. Olha só, 4 mais 6 dá 10, com menos 10 zerou. Mais 3i, que vai dar quanto? 3i. E realmente é um imaginário puro. Se eu fizer isso com o x valendo 3, vai dar exatamente a mesma coisa. Então vamos responder o exercício? Qual é o valor de x para que z seja ou não seja real? Ou seja, seja imaginário puro. Qual que são os valores? Resposta minha, 2 e 3. Essa é a resposta do primeiro exemplo, tá? Tranquilo? Vamos para o segundo? Vamos ver o que diz o segundo. Preste atenção lá comigo, ó. Exemplo 2. No exemplo 2 eu vou fazer o seguinte. Mesma ideia. Vou escrever assim. Dado z igual. E aí eu vou colocar duas partes também. X ao quadrado menos x mais x vezes i. Tá? Dei isso daqui. A pergunta é o seguinte. Qual é o valor de x? Qual é o valor de x, tá? Para que esse número? Para que z? Para mudar um pouquinho a pergunta do primeiro exercício, eu já vou escrever direto assim, ó. Para que z seja imaginário puro. Tá? Você vai perguntar assim, professor, você está fazendo a mesma pergunta. Realmente, eu estou fazendo a mesma pergunta, escrito de maneira diferente. Na primeira eu disse, não seja real. Aqui eu já estou dizendo direto, imaginário puro. Tem a maior chance de cair esse tipo de pergunta, tá? Presta atenção então lá. Imaginário puro, eu já disse para vocês, o A tem que ser igual a 0 e o B diferente de 0. Tá, professor, o A tem que ser igual a 0. Você vai pegar a primeira equaçãozinha aqui, ó. X ao quadrado menos x tem que ser igual a 0. Bom, como eu estou mostrando métodos diferentes de resolução, aqui a gente tem uma incompleta por c. Como é que faz esse método aqui? Tem duas maneiras de fazer. Vou mostrar a primeira. Coloca o x em evidência, ó. X vezes, quem que sobrou? X menos 1, e isso é igual a 0. E aí eu tenho então que x igual a 0 e que x menos 1 é igual a 0. X igual a 1. Então eu tenho duas respostas, ó. X igual a 0, x igual a 1. Vou dizer o seguinte para vocês. Toda vez que for incompleta por c, você pode fazer por esse método aqui. Mas eu vou te dar uma dica. Incompleta por c, uma resposta é sempre 0. E realmente, ó, 0. A segunda resposta você vai achar como? Muda o sinal do B e divido pelo A. Olha só. Mudou o sinal, era menos 1. Mudou o sinal, ficou 1. 1 dividido por 1, 1. É outra resposta. Nunca mais você faz conta na vida. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. Não tem nada a ver com esse exercício. Preste atenção. 2x ao quadrado menos 5x igual a 0. Você vai olhar e vai falar assim, professor, incompleta por C. Uma resposta é quem? 0. Qual que é a outra, professor? Inverte o sinal, 5. Divide por 2, 5 meios. Matemática básica, gente. Depois dá uma olhadinha na aula de matemática básica. Equações do segundo grau incompletas. Mas, ó, isso aqui não tem nada a ver com o exercício, tá bom? Perdão. Olha só. 0 e 1. Tá. Esses dois valores, o A vai dar 0. Mas qual que é a outra situação? O B tem que ser diferente de 0. Olha só, o B, no caso aqui, é o X, ó. Ele tem que ser diferente de 0. Vou escrever isso, o X tem que ser diferente de 0. Isso vai acontecer o quê? Ele não vai poder ser 0. Sobra para mim apenas uma resposta. O X obrigatoriamente vai ter que ser igual a 1. E se você substituir, você vai ter o seguinte. Olha só. 1 ao quadrado menos 1 mais 1 vezes i.
1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0. Mais i. I imaginário puro, como eu gostaria que fosse. Ok? Beleza, o exemplo 2? A gente vai lá para o cantinho, ver o exemplo 3, e aí eu vou trabalhar um pouco mais a ideia de potência, tá bom? Vou colocar um exercício aqui, uma fraçãozinha, vai ter um monte de potência bacana para a gente brincar, tá? E aí a gente vai ver como é que funciona o exemplo 3. Vamos lá? Exemplo 3. É simples. Calcule, tá? Sem muito segredo. I elevado a 11 mais 2 vezes I elevado a 52 menos 3 vezes I elevado, vamos pensar no número bacana, 48. Aí eu disse que ia ter uma fração, ó, fração, então dividido por quem? 3 vezes I elevado 1002, olha que número bonito. Tudo isso menos 5 vezes I elevado a 400. Queridos, é um típico exercício que você olha e você fala assim, olha, vou pular. Não, você não vai pular. Você nunca mais pula exercício nenhum de matemática. Você tem o professor Rafael, olha só. Aqui você tem que fazer por partes, vai fazer separadinho. Faz esse, depois você faz esse, depois você faz esse, depois você faz esse. Vai fazer separadinho, tudo bonitinho. Vou deixar esse espaço aqui para a gente finalizar o exercício. Vou fazer aqui do ladinho. Primeiro eu vou fazer I elevado a 11. Olha só. Como eu disse, resto da divisão por 4. Se você pegar 11 e dividir por 4, dá 2 vezes. 2 vezes 4 dá 8, resto 3. Isso aqui é a mesma coisa que I elevado a terceira. Lembra da escalinha? I elevado a 0, 1. I elevado a 1, I. I elevado a 2, menos 1. I elevado a 3, menos I. Então isso aqui é a mesma coisa que menos I. Matou a primeira parte, tá? Vamos para a segunda parte. I elevado a 52. Vai ter que dividir o 52 por 4. 52 dividido por 4. Quanto vai dar? Bom, 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Sobrou 1. 12 dividido por 4. 3. 3 vezes 4, 12. Zerou. Olha, o resto deu 0. Então, I elevado a 52 é a mesma coisa que I elevado a 0. E I elevado a 0 é quanto? 1. Terceira parte, ok. I elevado a 48. 48 dividido por 4 dá 12. 12 vezes 4, 48. Resto, 0. I elevado a 0, que dá 1 também. Eu já vou substituir na parte de cima. Vou aqui no cantinho com vocês. Olha só. E vou substituir. I elevado a 11, eu disse então que é menos I. Mais 2 vezes I elevado a 52, eu disse que é 1. Menos 3 vezes I elevado a 48, que eu disse também que é 1. Parte de cima está pronta. Agora eu vou para a parte de baixo. Olha só. I elevado a 1002 e I elevado a 400. Vamos aqui comigo? Vamos aqui no cantinho. Olha só. I elevado a 1002. I elevado a 1002. Como eu disse, vai dividir por 4? Só os dois últimos números importam. 2 dividido por 4, resto 2. Então isso aqui, I elevado ao quadrado, que vai dar menos 1. Ok? Depois, I elevado a 400. Vai pensar só nos dois últimos números. Resto 0. Sobrou 0, 0. Resto 0. I elevado a 0. I elevado a 0 é quanto? 1. E aí, então, eu vou finalizar o exercício. Vamos voltar lá no cantinho comigo? Olha só. Gente, faz separadinho, organiza isso daí. Não tem, ó, não vai ter problema para fazer o exercício. Então, vamos comigo. 3 vezes I elevado a 1002. Tá? Eu disse que é menos 1. Menos 5 vezes I elevado a 400, que eu disse que é 1. Repara que até ficou bonito, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Menos I, mais 2 vezes 1, que é 2, menos 3 vezes 1, que é menos 3. Dividido, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 5 vezes 1, menos 5.
Então aqui eu vou ter menos i, desculpa, menos i, 2 com menos 3 dá menos 1, tudo isso dividido, menos 3 menos 5 dá menos 8. Ficou essa coisa bonita aqui. Não costumamos deixar número negativo, é só inverter o sinal de todo mundo. I mais 1 dividido por 8. Essa é a resposta, tá? Perceba que é um exercício um pouco mais avançado, tá bom? No exemplo 4, eu vou trabalhar um exercício um pouquinho mais teórico. Eu vou colocar uma pitadinha de teoria para vocês, tá bom? Complicar um pouquinho mais o exercício e colocando um pouquinho mais de teoria. Vai ser o exemplo 4 e eu vou escrever o seguinte. Olha só. Determine o valor, tá? Daí eu vou criar uma expressãozinha um pouquinho mais teórica, eu vou escrever assim, ó. O valor de i elevado a 4n, tá? Não é um número, agora é uma expressãozinha. Mais i elevado a 4n mais 1, mais i elevado a 4n mais 2. Para ficar mais bonito, com n pertencente aos naturais. Só para dizer que esses caras aqui são números naturais, tá? É para colocar alternativa? Vou colocar aqui letra A, 1. Letra B, vou colocar i. Letra C, vou colocar menos i. Letra D, vou colocar menos 1. E na letra E, eu vou colocar o 0. Tá? Bom, vamos lá. Quando eu coloco assim para você, que eu tenho 4n, e o n é um número natural, 4n significa que é um múltiplo de 4. E se eu pensar que eu estou dividindo um múltiplo de 4 por 4, a conta vai dar exata. O resto vai ser 0. Então, quando eu colocar assim, ó, i elevado a 4n, o n, ele é, o 4n, desculpa, ele é múltiplo de 4. Então, o resto aqui vai ser 0. Isso aqui é a mesma coisa que i elevado a 0. I elevado a 0 é quanto? 1. Bacana, tá? Quando eu colocar i elevado a 4n mais 1, eu estou pegando um múltiplo de 4 somando 1. Por exemplo, 5. Por exemplo, 9. E aí um múltiplo de 4 somando 1, significa que o resto vai ser 1. Ou seja, eu vou ter algo do tipo i elevado a 1, que vai dar quem? I. E quando eu escrevo i elevado a 4n mais 2, estou pegando um múltiplo de 4 e somando 2. Isso significa que o resto vai dar 2. É como se eu estivesse pegando 10, 14, 18, o resto dá 2. Isso aqui então é i ao quadrado, que vai dar menos 1. Então se eu fizer a soma que o exercício está pedindo, esse cara deu 1, mais esse cara deu i, e esse cara deu menos 1. Eu vou cancelar esses dois, sobrou quem? I. Resposta, letra B. I. Para finalizar a aula, eu vou para o último exercício. O exemplo 5. Vamos aqui no cantinho? Olha lá. Exemplo 5. Vou dificultar um pouquinho também. Vou colocar algumas alternativas. Eu vou dizer o seguinte. Qual é o valor da soma? Vou colocar aqui Z mais W, sabendo que, vou colocar aqui Z é igual 1 mais I elevado a 50, e W é igual a 1 menos I elevado a 50. Qual é o valor da soma? Z mais W, sabendo que Z é igual a 1 mais I elevado a 50, e W é 1 menos I elevado a 50. Vou colocar as alternativas. Olha só.
Letra A, 8. Letra B, 0. Letra C, menos 8. Letra D, I. E letra E, 8i. Tá? Vou colocar 8i negativo. Pronto. O que você vai ter que fazer? Já tem que pegar esse Z, dar uma brincadinha nele, ver o que vai dar. Vai ter que pegar o W, dar uma brincadinha nele, ver o que vai dar. E aí, assinalar a alternativa. Somar os dois e assinalar a alternativa. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos pensar assim comigo. 1 mais i elevado a 50. Na aula teórica eu disse para vocês que eu deveria mudar isso daqui para uma potência 2, potência quadrada. Então ficaria como? 1 mais i elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a 50. 50 não, Rafael, 25. Por que 25? 2 vezes 25? Agora sim, 50. Faz primeiro essa parte aqui, ó. 1 mais i ao quadrado. Vamos fazer lá. 1 mais i elevado ao quadrado. Produtos notáveis, tá? Ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. O que vai dar então, Rafael? Olha só, 1 mais 2 vezes 1 vezes i, 2i. I ao quadrado, menos 1. O que vai acontecer? Você vai cortar 1 com menos 1. Sobrou quem? 2i. Substitui aqui, gente, ó. 2i elevado a 25. E aí você vai distribuir o 25 para cada um dos caras que estão multiplicando. Para cada um dos termos do produto. 2 elevado a 25 vezes i elevado a 25. Bom, se eu dividir por 4, tá? Vai dar o quê? Se eu dividir por 4, 1 elevado a 25, 25 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24, dá resto 1. Isso aqui é a mesma coisa que i elevado a 1. Então, 2 elevado a 25 vezes 1, i elevado a 1. I elevado a 1 é i. Gente, não vai querer fazer 2 elevado a 25, vai dar um número gigantesco. Deixa assim mesmo. 2 elevado a 25 vezes i. Esse camarada aqui é o número complexo z. Acabou meu espaço aqui? Vamos lá, fazer o próximo, tá? Agora eu vou fazer então o W. O que ele disse que era o W? Vamos colocar aqui. W ele disse que era 1 menos i elevado a 50. Gente, a mesma ideia, só com o sinalzinho de menos, tá? Então eu vou escrever como, ó. 1 menos i elevado ao quadrado elevado a 25, tá? Como é que vai ficar então, prof? Ó, 1 menos i ao quadrado. Produtos notáveis de novo, ó. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes i, mais i elevado ao quadrado. Que vai dar como? Vai dar 1 menos 2i mais i ao quadrado. Que eu já sei que é quanto? Já sei que é menos 1. E aí você vai cortar aqui 1 com menos 1. Sobrou quem? Menos 2i. Vai substituir aqui então, ó. Menos 2i elevado a 25. Aí eu vou vir aqui do ladinho para poder fazer com vocês. Vai dar menos 2 elevado a 25 vezes i elevado a 25. Bom, o número negativo elevado a um expoente ímpar vai dar um número negativo. Então vai dar menos 2 elevado a 25. I elevado a 25 a gente acabou de fazer. Dá i elevado a 1, que é a mesma coisa que i. Esse aqui é o número complexo W. Gente, o que o exercício pediu? O exercício pediu Z mais W. Z, a gente fez lá no cantinho, 2 elevado a 25i, mais o W que a gente acabou de fazer, menos 2 elevado a 25i. Esses números são opostos. E quando eu somo números opostos, isso vai ser igual a zero. Aí eu vou pedir para me acompanhar aqui, para a gente poder responder. Acompanha aqui comigo. Chegou no zero. Agora é a hora mais importante do exercício. Assina lá e dá aquele abraço da vitória. Vamos lá.
Tem aqui o exercício, vai olhar aqui, 0, alternativa B. Acabou o exercício. Beleza, queridões? Alternativa B, 0. Com isso acaba a aula 2, a gente viu a teoria, reviu nessa aula 2 e fez um monte de exemplo. Gente, na aula 3 a gente vai ver as operações, tá? Grande abraço para vocês e até a próxima.